O que é um ser superior? Olá, eu sou Chaka. Este áudio está a ser gravado para explicar sobre a relatividade em termos de superioridade ou graus de inferioridade. Na série Contato, no primeiro áudio da série, eu perguntava como é sua relação com os seres da segunda dimensão, com os animais que geralmente são subjugados, inferiores, enquanto muitos os agridem, os menosprezam, os inferiorizando por acharem-se um ser superior. Um momento pediu uma resposta no momento que gravava a série, mas daria um grande contraste no momento e no áudio que acabaria por se estender muito. Assim como falei, faria um áudio ou vídeo específico para responder a questão. E aqui estamos. Então, o que é um ser superior? Primeiramente pergunto, sobre o que, humanos, te julgas melhor ou superior? Exatamente em relação a o que? A mesma essência que anima o microcosmos, anima o macrocosmos. O micro transforma e alimenta o macro e vice-versa. Ambos se completam, pois são uno. A mesma essência que anima a vida a uma mosca, a uma formiga, a um cão, entre as incontáveis diversidades, é a mesma que te anima. Pois o Criador absoluto está a se experienciar continuamente, infinitamente, sendo a unidade na diversidade e a diversidade na unidade. Assim, os sumérios nominaram de universo. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e ao universo. Frase para se refletir bastante ao longo de nossa existência e compreendê-la. O princípio de correspondência, o segundo dos 7 princípios herméticos, que também são conhecidos como as 7 principais leis universais, diz: o que está em cima é como o que está embaixo. Eu costumo me referir bastante aos 7 princípios herméticos porque são de base primordial para com o entender e compreender do que se passa e de como se passa a nossa realidade. Vocês podem encontrar informações sobre em um livro chamado Kybalion, Filosofia Hermética do Antigo Egito e Grécia. O meu, aqui em Pernambuco, encomendei pela Livraria Cultura. Isso quase 2 décadas atrás. Mas vocês procurando por aí devem encontrar em algum sebo ou livraria mais próxima. Ou podem fazer a encomenda também, comprar via internet. Ou seja, existem inúmeros meios. Para mim é um livro fundamental para com o desenvolvimento de nossa percepção, consciência e o nosso despertar. Então, muitos humanos
eles olham para a vida, seja os insetos, animais ou a flora, especialmente para os seus semelhantes, e muitas vezes elevam o ego a sentir-se superior, desde por conta de uma informação a mais ou por conta de um status, ou por morar em um lugar muito importante, coisas do tipo. Mas aí vem a pergunta: em relação ao que são superiores? Vamos a um exemplo. Formigas, elas têm um sistema de organização, ordem, costumes, escolhas e consciência para com seu nível dimensional. Todas se entendem e se respeitam. Isso sem destacar a representação especial delas, que é o trabalho. Sem contar que cuidam dos seus bebês com muito carinho, atenção, organização e segurança. Então, o que podemos observar nesse exemplo? É uma raça, uma espécie que vive em profunda paz, especialmente para com seus semelhantes. Possuem focos, objetivos, que é proliferar sua espécie, expandir os seus reinos, e assim estão aí continuamente, geração após geração, era após era, apenas evoluindo ao nível delas, a um nível de existência. Porém, se comparado com certos níveis de organização social, de respeito, entre outras qualidades, elas dão um aulão a nós humanos, certo? Então, esse é apenas um exemplo dentro do reino dos insetos, onde existem outros reinos e tudo mais que serviriam de exemplos perfeitos, mas o áudio acabaria se estendendo muito, muito além. Então, a partir daí, a pergunta passa a ser: em relação ao que e a quem são superiores? Nós humanos devemos conhecer melhor as outras raças e espécies, observarmos o equilíbrio mantido entre eles, o respeito e a harmonia natural, pois eles estão um tanto distantes de acessos a níveis de consciências mais elevadas, porém geralmente costumam dar uma aula de consciência e interação entre si. Nós humanos temos acesso a saber o que quisermos sobre outras espécies de vida, sobre nossas existências a níveis diversos. Podemos criar um mundo dentro de mundos. Podemos mental e espiritualmente nos tornarmos um com o todo e melhor moldar e transformar esse mundo lindo e maravilhoso. Ou seja, temos infinitas, múltiplas opções de escolha. Temos acesso ao conhecimento da consciência atômica. Temos acesso a informações de níveis interestelares. Temos por responsabilidade o dever de proteger e preservar a vida existente nesse mundo e universo, onde toda a importância deve ser priorizada, onde tudo é importante e ao mesmo tempo não.
O simples fato de um pensamento de superioridade gerasse automaticamente um complexo de inferioridade se manifesta e escraviza-se a uma ilusão e possivelmente passa-se a ser usuário da vergonhosa prepotência. Essas são delicadas armadilhas que os encantos e feitiços de fortuna exercem. Eu tenho um venerável respeito por todas as leis e existências, mas para que haja a real evolução, para que se entenda a tal salvação assim tão falada ao longo dos tempos, para que se compreenda e haja uma unificação consciencial, é preciso despertar desse feitiço. Afinal de contas, o que é melhor ou pior? Forte ou fraco? Feio ou bonito? Morto ou vivo? Vida ou morte? Perdedor ou vencedor? Entre todas as dualidades concebíveis, se passamos uma rápida visão em análise, o melhor para um é o pior para o outro, em certos casos. O forte nunca é forte em tudo, pois possui seus pontos fracos. O fraco nunca é fraco em tudo, pois carrega seus pontos fortes. O feio para um é lindo para outros. Existem mais desencarnados trabalhando em prol da humanidade do que encarnados. Tecnicamente surge a pergunta: e a morte? Onde é que ela está? Muitas vitórias são alcançadas de maneiras injustas, desonestas e desvantajosas. O espírito e a ânsia pela competição gera o desejo de enganar, trapacear, vencer a qualquer custo. Nesses casos, o que classifica-se exatamente como vencedor ou perdedor? Ou seja, tudo é relativo, e a uma perspectiva de visão mais elevada, tudo é pura ilusão. Será que os monstros são realmente monstros? E os heróis, heróis?